Irmãos e irmãs, hoje, Dia Mundial das Missões, o Senhor nos convida a crer que Ele é o único Deus verdadeiro, o Senhor da história, e nos ensina a equilibrar nossa relação com as realidades divinas e as mundanas. Com alegria missionária, iniciemos esta celebração cantando: Vou evangelizar. Vou evangelizar, evangelizar sempre o meu irmão. Quero ser água viva, ser luz do mundo na escuridão. Vou evangelizar, evangelizar sempre meu irmão. Quero ser água viva, ser luz do mundo na escuridão. Quero ser como a chuva que cai molhando a terra. Quero ser como o sol que brilha no mundo e aquece a terra. Quero ser como a chuva que cai molhando a terra. Quero ser como o sol que brilha no mundo e aquece a terra. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos e irmãs. Quero saudar a todos que acompanham pela TV Evangelizar, TV Paranaturismo, Rádio Evangelizar, Rádios Irmãs, aplicativos. Nós juntos celebramos esses 50 dias de rosas, onde oferecemos a Maria nossa oração. E claro, Santa Teresinha, padroeira das missões, principalmente nesse dia que celebramos o Dia Mundial das Missões. Vou evangelizar. Vou evangelizar, evangelizar sempre meu irmão. Quero ser água viva, ser luz do mundo na escuridão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Durante todo o mês de outubro, é proposta da Igreja celebrar vida e missão. Na carta que o Papa mandou pelo Dia Mundial das Missões, ele coloca: a Igreja tem seu significado em promotora da vida, e como cristãos não pode ser diferente. A mensagem, o apelo é: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Pelas vezes em que nós não nos colocamos como enviados do Senhor, mesmo que o Evangelho fala: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, é retribuir, nós não compreendemos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Por estes e outros pecados, confessemos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. A Igreja nasce missionária pela força do Espírito, pelos apóstolos, pelos mártires e por nós. Celebrar o Dia das Missões é louvar a Deus, porque nós somos frutos de quem um dia missionário foi e missionários chamados somos. Glorifiquemos a esse Deus cantando o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados.
A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. Amém. Oremos. Coloque a sua intenção diante do Senhor. Quero colocar todos os missionários, colocar todos os que mandaram seus pedidos de oração durante a semana, telefonando, mandando seus e-mails, pelos nossos associados, citando estes, lembrando de todos. Maria da Conceição de Souza, Sinop, Mato Grosso. Camila Bogo dos Anjos, Pinheiro Preto, Santa Catarina. Maria Cândida Félix de Souza, Brasília, Distrito Federal. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Deus está acima de tudo e de todos, e ninguém pode exigir o que pertence a Deus. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa do meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome. Reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 95, que tem por antífona: Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Todos. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Salmodiemos. Nações, dai ao Senhor poder e glória. Toda a Assembleia, Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira, estremecei diante dele.
Senhor, pois os povos Ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao seu Senhor poder e glória. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz, e pela minha voz e pelas minhas mãos, Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda, e Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas,
celebramos o Dia Mundial das Missões com o objetivo de que todos nós lembremos que somos frutos de nossos antepassados que missionários foram, que nos evangelizaram. A igreja nasce missionária, como nos ensina a segunda leitura de hoje, quando Paulo escreve à comunidade de Tessalônica. Mas sobre isso falo daqui a pouco. Vou direto ao Evangelho. O Evangelho nos mostra um grupo chamado fariseus, que eram aqueles que procuravam levar a lei ao pé da letra. Fariseu significa separado. Eles assim se sentiam, separados porque eram legítimos cumpridores da lei. Mas não eram tanto não. Era uma lei de preceitos. Porque a própria lei diz que não é lícito ficar armando armadilha para os outros. E eles se juntaram a um outro grupo também perigoso, os partidários de Herodes, que não era um bom rei. Herodes era um homem devasso, no mínimo, e se juntaram e foram a Jesus. Mas por que foram a Jesus? Literalmente foram a Jesus com uma armadilha. E por que eles queriam armar armadilha para Jesus? Porque Jesus, no seu jeito na sua forma de exercer, ser Messias, dar oportunidade aos pecadores, perdoar, falando amai vossos inimigos. Depois não esqueçam que ele disse à samaritana: chegará o dia em que nem adorareis aqui, nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade. Jesus era uma ameaça. Jesus era uma ameaça para essa classe que vivia de opressão, uma opressão religiosa muito forte. Tanto que quem é de missa diária, foi a semana onde Jesus falou os ais, 7 ais, e disse: ai de vós fariseus, ai de vós escribas, ai de vós mestres da lei. E eles foram, e veja, lábios doces, mas coração cheio de veneno. Porque começam, olha ali, mestre, sabemos que és verdadeiro. Sabiam nada, palavras ardilosas. Sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pelos outros, não julga os homens pelas aparências. Dize-nos o que pensas. Está aí a armação. É lícito ou não pagar imposto de César? Jesus está encurralado. Mas por que encurralado? Se ele falasse, sim, é lícito pagar a César o imposto, ele estaria diante do judeu aceitando duas coisas: politicamente os colonizadores, os opressores, e religiosamente ele estava aceitando César, que era na época Tibério, que se fazia um Deus. Então era uma forma de idolatria. Se ele dissesse não é lícito pagar aos romanos, ele estava dando munição para os extremistas que queriam se rebelar contra Roma. Não tinha para onde correr. Aí alguém vai pensar: então Jesus ficou em cima do muro? De jeito algum. Veja, Jesus começa desmascarando-os. A gente não percebe esse desmascaramento. Geralmente Jesus com as pessoas e conosco, se nós queremos nos arrepender, Jesus nunca nos joga a verdade na cara. Jesus nunca se faz juiz. Mas se por acaso nós nos apresentarmos diante de Deus com uma falsa intenção, com um coração
com palavras ardilosas, com fingimento, com hipocrisia que Jesus denunciou tanto, nosso Senhor desmascara. E às vezes nós não percebemos isso, mas Ele o faz. Quantas vezes o Senhor nos desmascara com fatos e acontecimentos da vida? Como que Ele desmascarou, Padre? Primeiro, veja que Ele disse: mostrai-me uma moeda de imposto. Eles tiraram do bolso e mostraram. Ora, então, o dinheiro que eles tinham no bolso, que tinha o rosto do Tibério, para fazer compra servia, para vender as mercadorias servia. Agora eles querem criar um problema para pagar imposto? Por que 2 pesos, 2 medidas? Eles que estão levantando a causa estavam com o dinheiro no bolso, já tinham cedido. Segundo, Jesus é bem claro o que está na moeda. E no tempo, não foram todos os Césares que fizeram seu rosto na moeda. Tibério fez. Ele pergunta: de quem é esse rosto? É de César, Tibério. Ele não disse pague, ele disse retribua. Parece pouca coisa a diferença, mas não é. É de César, retribua César. Aqui, meus irmãos, nós temos que entender que Mateus, que é o evangelista, apesar de ser o dia do evangelista Lucas, Mateus está dizendo para a comunidade: um cristão tem suas obrigações com o bem comum, seja no tempo de Mateus e no nosso tempo. Nós podemos nos dar o direito de não pagar impostos? Não. Um bom cristão é um cidadão exemplar. O que o Evangelho não está dizendo, e essa frase foi muito mal usada de um lado pelo Estado, quando disse: igreja, não se meta conosco, fica no seu canto. Ao mesmo tempo pela igreja, quando quis requerer do Estado os seus privilégios. Nenhum nem outro. Aqui é o justo equilíbrio das coisas. Ao mesmo tempo, esse equilíbrio, que nós não podemos pensar de uma forma: aqui é o religioso, aqui é o político. Vamos cuidar do religioso, porque isso nos deu espaço de que a política pudesse a imagem de que é coisa suja. Se é ou não é essa questão. É o que deveria ser. A política é um exercício da autoridade em prol do povo. O poder não é um exercício do bem pessoal. É como se nós disséssemos: não, vamos ser cristão e vamos deixar o governo, a política, como um governo paralelo. Está errado. Meus irmãos, retribua a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus está dando um tapa na cara, porque ele diz: sim, essa moeda tem o rosto de Tibério, é dele. Então o que é de Deus? Aquilo que tem o rosto de Deus. O que tem o rosto de Deus? É só abrir a primeira página da Bíblia. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E toda vez que de alguma forma se escravizou o homem, ou se tenta manipular o ser humano, explorar o ser humano, Deus se manifesta. O Evangelho de hoje é uma reflexão bem atual para esse tempo de eleição. Não é papel da igreja dizer: vote nesse, vote naquele. Longe de nós fazermos isso. Mas é um evangelho que eu não escolhi, mas que nos vem a reflexão de que devemos pensar nas escolhas que fazemos com muita responsabilidade. Se aqueles que nós escolhermos vão de tal forma conduzir o povo a voltar a ser de Deus.
porque o homem pertence a Deus. Aqui vem a primeira leitura. Que Deus se vale até de pessoas pagãs para salvar a humanidade. Foi o caso de Ciro. O povo, depois de 50 anos ficaram na Babilônia. Eles já não tinham mais esperança. Não pense que a Babilônia foi um império pequeno, dominava todo o Oriente, toda a Ásia praticamente. Era o grande Nabucodonosor. Mas o povo estava lá 50 anos. E não foi um judeu que libertou, foi Ciro, o rei da Pérsia. Tão forte quanto se tornou, tão forte que quando o exército chegou na Babilônia, eles nem lutaram, entregaram a cidade. A primeira leitura do profeta vem nos dizer que quando se trata de resgatar a humanidade, Deus se vale de todos, mesmo que de um pagão, mesmo de que alguém que não conhece Deus, porque o homem é muito precioso aos olhos de Deus. Filhos queridos, o evangelho de hoje não é fácil, não é água com açúcar, não é algo fácil de meditar, mas é algo que nos chama a pesarmos na nossa vida. O que na nossa vida pertence a Deus? O que na nossa vida nós estamos construindo só para César? Eu disse, a primeira reflexão é a nossa obrigação de sermos bons cristãos. Pagar impostos, se os impostos são demais, os impostos são injustos, se rebelar contra a doutrina social da igreja. Mas nós não nos esquivarmos do nosso compromisso de uma sociedade melhor, do ponto de vista coletivo, mas e do ponto de vista individual. Hoje também celebramos o Dia Mundial das Missões, e eu falava que a comunidade de Tessalônica, segundo a leitura, nasce missionária. Se nós entendermos, Paulo escreve essa carta a Tessalônica quando está em Corinto. Paulo foi um homem que chegou na Tessalônica 20 anos depois que Jesus morreu. Ficou lá um mês, segundo Atos dos Apóstolos, e teve que fugir. Acabou indo para a Grécia, não foi bem sucedido. Chegou em Corinto, piorou. Uma cidade com 2 portos. Ele ficou tão desanimado na vida dele, verdade, Paulo ficou desanimado, que antes ele pregava todos os dias o Evangelho. Quando chegou em Corinto ele falou, não, eu vou me dedicar à pregação só no sábado. De segunda a sexta ele trabalhava como tecelão. Até que chega a notícia da comunidade de Tessalônica. Quando nós vamos vários domingos ler sobre essa comunidade, quando diz que Timóteo foi visitá-lo e contou-lhes novidades, e ele percebeu que a semente, o mês que ele esteve lá, o anúncio do Evangelho produziu frutos. Paulo recobra o ânimo. Ser missionário, e aqui Paulo nos ensina, é acreditar na semente lançada. Ser missionário hoje é às vezes nós no mundo onde vive tantos governos paralelos, onde há tantas coisas que são entregues a César como se de César fosse, no mundo onde os valores são bastante questionáveis, às vezes nós achamos não vale a pena. Não vale a pena semear a honestidade ou as 3 virtudes que a segunda leitura nos apresenta, que ele é extremamente claro: caridade, fé, caridade e esperança. Às vezes nós achamos, mesmo nas nossas comunidades ou no mundo, eu como padre, você como uma pessoa que trabalha, como foi dia dos professores, seja você que trabalha, dentista, advogado, você
que trabalha no lar, você que é comerciante, você que é empregado, você fala assim: não vale a pena. Eu sou um contra todos. Não vale a pena a gente tentar semear fé, esperança e caridade. Mas a segunda leitura nos dá essa certeza. Aquilo que Paulo não percebeu no começo, que não era a força dele, era de Deus. E talvez a experiência que ele está fazendo em Corinto, de se sentir desanimado e depois reanimado, por isso que ele vai dizer na carta, não foram só palavras, foi a força do Espírito Santo. Aqui nós temos que lembrar, às vezes na família, às vezes nos nossos relacionamentos, não fique preocupado com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Lembre-se que nós prestaremos conta do que nós fazemos. É importante nós percebermos que sempre vai ter alguém pior, alguém melhor, mas que o nosso olhar não seja para alguém que é pior do que nós. Não seja para aquele empresário que é bem sucedido, porém desonesto. Não seja para aquele político que exerce o poder de forma errônea. Que não seja para aquela comunidade onde ao invés de servir, brigam. Não seja para um casal que vive cheio de problemas. Olhemos para o bom. E aqui entra o Espírito Santo. O Espírito Santo que fez um grande milagre na comunidade de Tessalônica. É o Espírito Santo que quer fazer fluir, frutificar, onde nós plantamos a semente do reino de Deus. O grande problema, meus irmãos, é se nós entendermos que tudo é de César. Se toda a nossa vida é um juntar tesouro para César, se toda a nossa vida for juntar e querer colocar a marca do mundo em tudo que fazemos, aí sim, nós seremos os mais infelizes possíveis. Querido povo de Deus, o Papa Francisco mais uma vez repete: a missão da igreja é de estar a serviço da vida, é promover a vida. E quando falamos a palavra vida, nós falamos em todos os aspectos, espirituais, econômicos, políticos, porque a vida é como um todo. As áreas da nossa vida não é só espiritual, não é só material, não é só social. Nós somos um complemento de todas as esferas. Ou santificamos tudo, ou não santificamos nada. Que o Senhor nos ajude a refletirmos como seremos missionários hoje. Hoje também se celebra São Lucas, evangelista, o médico. Que ele também nos ajude a sermos apóstolos. Rezemos, professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Filhos queridos, elevemos a Deus as nossas preces com confiança, apresentando diante de Deus que é Pai as nossas necessidades, e vamos pedir
A messe é grande, os operários são poucos. Fazei-nos, Senhor, missionários do vosso amor, todos. Fazei-nos, Senhor, missionários do vosso amor. Senhor, concedei à vossa Igreja ardor missionário sempre renovado e a participação permanente de todos nós no testemunho e no anúncio da alegria do Evangelho, nós vos pedimos. Fazei-nos, Senhor, missionários do vosso amor. Senhor, acompanhai com a vossa bondade todos os missionários que doam suas vidas longe da família e da pátria. Dai-lhes a esperança e a ousadia no serviço profético das missões, nós vos pedimos. Fazei-nos, Senhor, missionários do vosso amor. Senhor, fortalecei em nós a vocação missionária e fazei-nos generosos na coleta de hoje, em favor da obra missionária em todo o mundo, nós vos pedimos. Fazei-nos, Senhor, missionários do vosso amor. Senhor, abençoai e protegei os médicos que hoje comemoram o seu dia, especialmente os que estão na linha de frente da Covid-19, nós vos pedimos. Fazei-nos, Senhor, missionários do vosso amor. Queridos filhos e filhas, nós estamos a cada missa, 50 dias a oferecer uma rosa. Eu fico imaginando, se cada um reza uma Ave Maria, quão grande deve ser o ramalhete que está recebendo Maria, sabendo que ela entrega ao seu Filho amado. Nas angústias, ó Maria, em ti busquei intercessão. Na incerteza, ó Maria, me prostrei em oração. Nos momentos de tristeza, no rosário me apeguei, e em cada Ave Maria, lindas rosas. Você pode ligar, ainda temos muito pela frente. Ligue 0 operadora 41 3221 6060, ou pode até mandar um WhatsApp 41 3221 6060, e nós vamos continuar em oração aqui. E esses 50 dias vão até perto do Advento, é praticamente terminando o ano com Nossa Senhora. Quem já pediu oração foi a Geni da Cruz, de Ponte Serrana, Santa Catarina. Nilzelir Lustosa Gomes, Valparaíso, Goiás. Maria da Silva Ramos, Nova Brasília do Oeste, Rondônia. Creuza Bueno de Souza, Lençóis Paulistas. 50 rosas para Maria, porque pelo Santo Rosário tudo podemos alcançar. Rezemos juntos. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, que a exemplo do teu sim, busquemos uma maior intimidade com Deus. Dai-nos a graça de que a cada oração da Ave Maria, do Santo Rosário, possamos estar mais unidos a Jesus Cristo, pelos mistérios de sua vida, paixão, morte e ressurreição. Intercedei por nós, Mãe, e apresentai ao teu Filho, o Senhor das Santas Chagas, nossas necessidades de trabalho, saúde, segurança e justiça. Pede a Ele, Mãe, que nos abrigue em suas santas chagas e nos livre da pandemia e de todos os males. Virgem Maria, nutre nossas almas de esperança e confiança. Sob a tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora do Rosário, abençoai nossas famílias. Nossa Senhora do Rosário, consolai os doentes. Nossa Senhora do Rosário, conduzi nossos passos para a santidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. E qual a sua intenção a Nossa Senhora? Apresente. Apresente a Deus sua família e tenha certeza que Maria pede ao Filho. Atendei-nos, ó Pai, por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, eu tenho que dizer para todo o Brasil que neste final de semana, em todas as comunidades no Brasil, será feita uma campanha em favor das missões. Seja, em algumas foi entregue envelope, outras não. Que cada um pense nessa dimensão missionária tão importante. Quem tem o envelope depois pode trazer oportunamente e colocar nestes cofres, baú, urna. Obrigado. Passemos as oferendas. Você que está aqui, portanto, seja generoso ao fazer sua oferta para a ação missionária da igreja. Você que nos acompanha, como gesto concreto desse Dia Mundial das Missões, torne-se um associado. Associado evangelizador. Ligue para 0 Operadora 41 3221 6060 ou pelo QR Code que aparece na sua tela. E faça parte da nossa missão de levar a boa nova de Jesus. Ofertemos ao Deus da vida o que somos e o que temos. Cantando. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Rezem, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes reunir de novo pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo os filhos dispersos pelo pecado. Vossa igreja reunida pela unidade na Trindade é para o mundo o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e santos, proclamamos a vossa bondade cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas,
toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio Perus, emérito Pedro, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu esposo, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Pio e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, esperança e caridade, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, paz, unidade, vós que sois Deus com Pai, Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O Filho do Homem veio dar a sua vida para a salvação dos homens. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Façamos juntos a oração para a comunhão espiritual.
Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Cantemos. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a seguir. Leva-me aonde os homens necessitem da palavra, necessitem de força de viver, e onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo tua grandeza, Senhor. Tereis minhas mãos sem cansaço, tua história em meus lábios e a força da oração. Leva-me aonde os homens necessitam tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-nos, Senhor, como missionários, onde quer que se faz necessário, sentir a tua luz e a tua presença. Amém. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar. E eu quero convidar Curitiba, região metropolitana. Se você estiver bem de saúde, vem celebrar conosco no santuário. É só ligar 3233-4884. Todos os dias, 7h30, meio-dia. Atenção que nas quintas-feiras temos 5:45 a Santa Missa. E também no sábado, missa às 18 horas, eu rezo ao meio-dia, às 18, que já é missa do domingo. E no domingo, 9, 11 e 18. Filhos queridos, lembro a todos que semana que vem, todos os anos eu vou a Fortaleza celebrar. Evangelizar é preciso Fortaleza, mas estamos em pandemia, mas não deixaremos de celebrar Fortaleza, se lembrando de Recife e dividindo com todos no Brasil. Vai ser sábado que vem, dia 24 de outubro. A programação começa às 15 horas com o terço das Santas Chagas. E o tema é bem de pandemia. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. E o lema: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Muitos acompanharam as lives. Eu convido a fazer essa experiência pela TV, pelo YouTube, TV Evangelizar, YouTube Rádio. 15 horas o terço, depois uma programação simultânea com Fortaleza. Eu presido a missa das 5 horas da tarde. Depois adoração e um show de evangelização. Será o objetivo pelas vítimas do Covid, para cessar a pandemia e pelos desempregados. Por isso é Deus provê, Deus proverá. Dia 24 de outubro. Filhos amados, mês de outubro nós estamos completando 15 anos de obra Evangelizar é Preciso. Eu gostaria de mandar para você
o Jornal do Evangelizador. Alguém já recebeu? Levante a mão. Se alguém quiser receber todos os meses, é só entrar em contato, 3221 6060. E nós estamos agora pensando na evangelização dos nossos mirins. Por isso, se teu neto, teu filho, teu sobrinho, faça dele um associado mirim, e nós vamos mandar essa revista. Filhos, mês missionário, e nós temos uma missão, os nossos grupos de oração, no Brasil e no mundo, através das capelinhas das Santas Chagas. Os benefícios são imensos. Esta semana eu recebi no rádio uma mulher dizendo: padre, pela devoção das Santas Chagas, eu sou mensageira, a minha vida foi transformada em Deus. Portanto, torne-se uma mensageira. Quem é mensageiro já é agraciado. E quantas graças nós vamos propiciar e aberturas para Jesus Cristo. Durante essa pandemia, receba a capelinha, e quando terminada, nós já estamos com as capelinhas para retomar os grupos de oração. 3221 6060. E quero lembrar que nós estamos em pleno cerco de Jericó. Por isso, por causa do horário político, nas segundas-feiras nós teremos às 19h30. E se você puder adquirir, presenteie, porque será o mês do ano de 2020-21, as muralhas vão cair. Você pode acompanhar no YouTube e também na TV às 19h30, em virtude do horário político. Parabéns a todos os médicos, dia de São Lucas, e vamos pedir que a medicina seja para todos, né? Filhos queridos, vamos ficar em pé, e eu os convido a fazermos agora a oração do mês missionário. Vamos rezar. Eu falo, vocês repetem, que assim quem tem em casa também o faz. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Fonte transbordante de missão. Fonte transbordante de missão. Ajuda-nos a compreender. Ajuda-nos a compreender que a vida é missão. Que a vida é missão. Dom e compromisso. Dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora. Que Maria, nossa intercessora. Na cidade, no campo, na Amazônia. Na cidade, no campo, na Amazônia. E em toda parte. E em toda parte. Ajude cada um de nós. Ajude cada um de nós. A ser testemunhas proféticas. A ser testemunhas proféticas. Numa igreja sinodal. Numa igreja sinodal. Em um estado permanente de missão. E em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Envia-me. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção da casa. Levante a tua mão direita. Tudo que se encontra na tua casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus nas suas santas chagas vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus, pelos méritos das santas chagas, abençoe-vos o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas a Nossa Senhora de Guadalupe. Uma salva de palmas a Jesus. Cantando por terras anunciando, tão velho é teu amor, Senhor. Tem alma missionária, conduz-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver.